Olá, vamos falar um pouco sobre epidemiologia? Aqui nesse vídeo irei abordar sobre alguns temas e conceitos epidemiológicos, bem como alguns dos principais estudos epidemiológicos existentes. Mas afinal, o que é a epidemiologia? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a epidemiologia é a ciência que estuda a distribuição e os determinantes dos problemas de saúde em populações humanas, onde o seu objetivo principal é entender como as doenças se propagam e impactam as populações, auxiliando na prevenção e controle de doenças por meio de políticas de saúde pública, intervenções e estratégias de prevenção. Outro conceito de extrema importância na epidemiologia são os de indicadores de saúde, que são medidas expressadas através de coeficientes ou taxas utilizadas para avaliar o estado de saúde de uma população. Dentre alguns dos principais indicadores de saúde existentes na epidemiologia, a gente tem o de prevalência, que refere-se ao número de casos existentes até um determinado momento de uma determinada doença, o de incidência, que são os novos casos em um período de tempo de uma determinada doença, o de fatalidade, que refere-se a eventos, situações ou acidentes que resultam em morte, o de mortalidade, que é a medida que descreve o número de óbitos em uma população durante um determinado período de tempo, geralmente expressa como taxa de mortalidade, e morbilidade, que refere-se à ocorrência ou prevalência de uma doença ou condição de saúde específica em uma população. É a medida da frequência de doenças, lesões ou condições de saúde em uma comunidade. Outro ponto de extrema importância na epidemiologia são os estudos epidemiológicos, que são pesquisas científicas que investigam a distribuição e os determinantes das doenças e condições de saúde em populações humanas. Dentre os principais estudos epidemiológicos, a gente tem os estudos transversais ou seccionais, os estudos de caso-controle, os estudos de cortes e os estudos ecológicos, onde esses 4 primeiros são classificados como estudos observacionais. Além disso, nós temos os ensaios clínicos randomizados, que é classificado como um estudo experimental. Então vamos ver a definição e exemplos de cada um desses estudos. O primeiro estudo é o estudo transversal. O estudo transversal são realizados em um único momento no tempo, para analisar a prevalência de uma doença ou condição de saúde em uma população específica. Como exemplo, poderíamos dizer que um grupo de pesquisadores realizaram um levantamento para determinar a prevalência de tabagismo em uma determinada cidade em um ponto específico no tempo, digamos no ano de 2020. Nesse estudo, os pesquisadores poderiam realizar entrevistas ou aplicar questionários a uma amostra representativa da população da cidade para coletar dados sobre o hábito de fumar. Eles poderiam perguntar sobre os status de fumante e detalhes sobre a quantidade média de cigarros consumidos por dia, o tempo de fumo, entre outras informações relevantes. Já nos estudos de caso-controle, ocorre a comparação de pessoas com uma determinada condição ou doença com pessoas sem aquela condição, para identificar fatores de risco associados à doença. Como exemplo, vamos supor que pesquisadores queiram investigar a associação entre o consumo de café e o desenvolvimento de doença de Parkinson. Eles começariam recrutando 2 grupos de participantes. O grupo 1, que seria o grupo de casos, seriam aquelas pessoas diagnosticadas recentemente com a doença de Parkinson. Enquanto o grupo 2, que é o grupo de controles, seriam aquelas pessoas sem a doença de Parkinson, mas que são similares às pessoas do grupo 1 em relação a fatores como idade e sexo. Então, os pesquisadores entrevistariam ambos os grupos para coletar informações sobre o consumo de café. Eles perguntariam sobre a quantidade de café consumida diariamente ou semanalmente ao longo de um período específico. Após coletar os dados sobre o consumo de café nos 2 grupos, os pesquisadores comparariam a frequência de consumo de café entre as pessoas com Parkinson e as pessoas sem Parkinson. Eles analisariam se há uma diferença significativa no consumo de café entre esses 2 grupos.
Os estudos de corte são estudos que acompanham um grupo de pessoas ao longo do tempo para observar e comparar o desenvolvimento de doenças em relação a diferentes exposições ou fatores de risco. Como exemplo, vamos dizer que um grupo de pesquisadores selecionaram uma grande amostra de indivíduos inicialmente livres de diabetes tipo 2 e os dividiram em dois grupos. O primeiro grupo, que é o grupo de exposição, seriam aquelas pessoas que consomem regularmente frutas, pelo menos uma porção por dia. O segundo grupo, que é o grupo de controle, seriam pessoas que consomem poucas ou nenhuma porção de frutas diariamente. Durante o acompanhamento, os pesquisadores coletariam regularmente informações sobre o consumo de frutas de ambos os grupos, além de monitorar se e quando os participantes desenvolvem diabetes tipo 2. Ao longo do tempo, os pesquisadores poderiam comparar a incidência de diabetes tipo 2 nos dois grupos. Se o grupo que consome regularmente frutas apresentar uma incidência significativamente menor de diabetes tipo 2 em comparação ao grupo que consome poucas frutas, isso poderia sugerir uma possível associação protetora entre o consumo de frutas e o desenvolvimento da doença. Agora, se esse grupo que consome regularmente frutas apresentar uma incidência significativamente maior de diabetes tipo 2 em comparação ao grupo que consome poucas frutas, isso poderia sugerir que as frutas podem ser uma das causadoras de diabetes tipo 2. Então, esses estudos de corte são valiosos para observar como fatores específicos, como o consumo de frutas neste caso, podem influenciar o risco de desenvolvimento de uma condição ao longo do tempo. Já nos estudos ecológicos, é analisado dados populacionais em nível de grupo em vez de nível individual, para identificar associações entre variáveis de exposição e doença em diferentes áreas geográficas ou período de tempo. Como exemplo, vamos dizer que um grupo de pesquisadores coletaram dados sobre a qualidade do ar, como os níveis de poluentes atmosféricos, em várias cidades ao longo de um período de tempo. Simultaneamente, eles registrariam informações sobre a incidência de doenças respiratórias nessas mesmas cidades. Ao analisar esses dados, os pesquisadores buscariam padrões ou correlações entre os níveis de poluição do ar e as taxas de incidência de doenças respiratórias em diferentes locais. Se os dados mostrarem que as cidades com níveis mais altos de poluição do ar têm consistentemente taxas mais elevadas de doenças respiratórias, isso poderia indicar uma associação entre a qualidade do ar e a saúde respiratória da população. Esse tipo de estudo, embora forneça informações sobre possíveis associações entre variáveis em níveis populacional, não permite estabelecer relações de causa e efeito entre a exposição individual e o desenvolvimento da doença, já que os dados são analisados em um nível mais amplo, não individualmente. Os estudos de ensaios clínicos randomizados são experimentos controlados que avaliam a eficácia de intervenções ou tratamentos em populações específicas. Como exemplo, vamos dizer que um grupo de pesquisadores seleciona uma amostra de pessoas com fatores de risco cardiovascular e as dividem aleatoriamente em diferentes grupos. O grupo 1, que é o grupo de intervenção A, receberá um tratamento específico, como uma dieta com baixo teor de gordura e atividade física supervisionada. Já o grupo 2, que é o grupo de intervenção B, receberá outro tipo de intervenção, por exemplo, uma medicação específica para a redução do colesterol. E o grupo 3, que é o grupo de controle, pode receber um placebo ou continuar com o cuidado padrão, sem intervenções específicas. Os participantes eles vão ser acompanhados ao longo do tempo para monitorar o desenvolvimento de eventos cardiovasculares. Ao acompanhar os grupos de intervenção A e B com um grupo de controle, os pesquisadores podem determinar se as estratégias de intervenção, seja a dieta ou medicamentos, reduzem significativamente a incidência de eventos cardiovasculares. Isso fornece informações valiosas sobre quais abordagens são mais eficazes na prevenção de doenças cardiovasculares em uma população de alto risco. Outro ponto que é de extrema importância na epidemiologia
é a classificação epidemiológica de uma doença. É o uso de termos técnicos para classificar o status de uma doença, tem relação direta com o alcance e a regularidade de uma enfermidade na população. Esses nomes técnicos para classificar o status epidemiológico de uma doença são surto, epidemia, endemia e pandemia. A endemia é a presença relativamente constante de uma doença, podendo variar um pouco de ano em ano, desde que dentro do limiar endêmico, em determinada região limitada. A população local, ela convive com aquela doença e anualmente há um número esperado de casos dessa doença. Como exemplo, a gente pode trazer a dengue, que é uma doença endêmica em regiões do Brasil, e a cada ano tem-se a média esperada de casos, por ser uma doença já comum em certas regiões do país. Enquanto o surto é um termo dado a um aumento localizado do número de casos de uma doença em uma determinada região limitada, mas com casos além do previsto. Um exemplo disso é o início da Covid-19, que começou como um surto no mercado de Wuhan, na China, por ser uma doença que não era comum naquele local e ela cresceu além do previsto. A epidemia já é o aumento do número de casos de uma doença em algumas regiões não delimitadas, ultrapassando o limiar endêmico, ou seja, mais casos do que seria esperado, porém sem atingir níveis globais. Um exemplo disso é a Covid-19, que iniciou como um surto no mercado de Wuhan, passando a se tornar uma epidemia na China por atingir várias regiões do país. E por fim, nós temos a pandemia. Uma doença se torna pandemia quando a epidemia atinge níveis globais, ou seja, quando o agente se dissemina em mais de um continente, afetando um número grande de pessoas. E um exemplo claro disso é a Covid-19 se espalhando pelo mundo, onde ela atingiu vários continentes e regiões do planeta Terra. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. E essas foram as referências utilizadas para a realização desse vídeo.